que não tem avião elétrico na aviação comercial ou avião? Então, Dá para ter isso? estão trabalhando, né? É? Sim, sim. O problema é a Autonomia. autonomia, né? Autonomia e peso. O que acontece? Você pega um avião grande, avião comercial, você tem um peso máximo de decolagem, de projeto, e um peso máximo de pouso. Tá. E o peso máximo de pouso é sempre menor do que o peso máximo de decolagem. Por quê? Porque você decola com um tanque com combustível e você queima esse combustível para pousar, né? Não, nem sempre decola com tanque cheio. Tá né? zoando. Sim, depende da etapa. Claro, se você pegar um avião que vai de São Paulo a Dubai, aí, né? Aí tem que ser... Mas se for uma ponte aérea São Paulo-Rio, por exemplo, ou São Paulo-Manaus, por exemplo, Não aí precisa tá. você vai com o necessário para a viagem, mais as alternativas. Para mais gastar menos? É, porque o avião mais leve, ele vai gastar menos. Não precisa... Pesa tanto assim o combustível? Toneladas de combustível. Coisa de 50 toneladas, assim, um 380, acho que mais de 100 toneladas. Não sei nos números de cabeça, mas é muitas toneladas, né? Então, Que aí você elimina isso com o avião elétrico, porque ele não vai ter esse combustível. Só que você tem um outro problema. Você tem o peso da bateria. E esse As peso... baterias são pesadas a também? bateria é pesada, né? É. Para você ter essa energia necessária. Exatamente. Então, o que acontece? Você não vai queimar esse peso. Que o único peso variável de um avião durante o voo é o combustível. Ou se você começar a descarregar carga em voo, né? Começar a jogar. Avião de paraquedista, né? Tá, aí tem uma variação de peso. É bom deixar claro, né? Que, né? Senão o pessoal vai ficar, mas paraquedista É. também tem peso. Ou aqueles aviões que soltam carga, né? É. Enfim, mas na grande maioria das vezes o combustível é o único variável. Um avião com bateria não tem isso, não vai jogar a bateria fora lá de cima. Então isso já cria um problema de projeto, porque a bateria pesa, né? E você não pode eliminar isso. E o grande problema é a energia que um avião precisa para voar. Infelizmente ainda não se tem nenhum combustível que substitua o combustível fóssil para energia. Não tem. Combustível fóssil, por isso que nos carros você ainda tem a grande maioria a gasolina, enfim. Tem os carros elétricos, tem o Tesla, tá, beleza. Mas a gente ainda tem o problema de autonomia. Você ainda tem o problema de pelo menos 40 minutos ter que carregar. Então a energia do combustível fóssil ela ainda é muito, muito maior. E para um avião, o avião precisa de muita energia para voar, né? Para você poder se deslocar em velocidade para gerar sustentação nas asas. E essa energia vindo de baterias tem uma autonomia muito baixa. Então, autonomia eu estou falando aí de 1h30, 2 horas, já estou falando de uma autonomia grande para um avião elétrico. Existem testes já sendo feitos, inclusive um tipo de aviação que vai ser bem legal quando for elétrica, é a aviação de treinamento. Tem um avião, se eu não me engano é na Austrália, um avião que para treinamento elétrico que eles estão usando lá, porque aí você não paga combustível na hora de voo, né? E 1 hora de voo de treinamento é sempre 1 hora de voo. Então se o avião tem 1h30 de autonomia, 2, tá servido, né? Só que eles estão fazendo já testes de aviões maiores, como um Cessna Caravan, que é um avião para 9 passageiros. A gente fala avião comercial, sempre lembra de um avião grande, né? Mas tem aviões pequenos, como a própria Azul agora está usando o Cessna Caravan para rotas curtas, para 9 passageiros. E eles estão colocando elétrico nesses tipos de avião. Então, inclusive, lembra que eu te falei do avião, hidroavião lá em Vancouver, que tem uma base grande lá? Parece que o primeiro comercial realmente operando vai ser naquela região de uma empresa lá de Vancouver. E durante o voo não tem uma forma de recarregar as baterias? Cara, existe aí os painéis elétricos, painéis fotovoltaicos, por exemplo, tá? Mas a energia para carregar é muito pequena. Que é o que o Tesla faz, né? Aproveita a energia dos freios, energia de tudo quanto é lugar. Dentro do voo querer carregar celular, já Aí ferrou pronto, tudo. já consumiu toda a pouca energia que tinha. A gente não vai conseguir pousar porque 3 caras quiseram carregar o celular. Tiveram uma ideia espetacular na época da Guerra Fria, tanto americanos quanto soviéticos, de colocar um reator nuclear num avião. Mas é óbvio que isso não deu certo, porque o grande problema do reator nuclear é a blindagem, né? O troço ficou tão pesado que não... Só que seria... Por isso que submarino deu certo, porque para afundar já ajuda a afundar, né? Não, e tem um outro porém, né? Imagina um avião desse cair. Beleza, você tem a blindagem, só que o avião caiu, ficou o reator nuclear lá ligado. Cara, um reator nuclear, se ele não for desligado e controlado, você cria uma Chernobyl. Imagina um avião desse cair e ter um problema desse. Então é evidente que isso não deu certo. É incrível que a gente está tão atrás na parte de energia limpa, né, cara? A gente evoluiu em tanta coisa e isso a gente ainda tá queimando combustível fóssil, cara.
daqui a um tempo o pessoal vai olhar pra gente e falar, cara, que absurdo isso, né? Tá evoluindo, tem muita pesquisa, muita empresa, muita coisa vindo aí. É que não teve muito interesse nisso por causa da indústria do petróleo mesmo, né? Que tá mudando, né? Principalmente por conta da indústria automobilística agora. Então, a própria BMW, se eu não me engano, disse que até 2030 eles querem fazer só aviões... só carros elétricos, né? Então, isso para ir para aviação também, acredito que seja uma questão de tempo. A aviação é mais complicado, a gente ter coisas elétricas, mas acredito que deva mudar. Só que também tem outros combustíveis, né? Biodiesel, por exemplo, então, que também aos poucos estão sendo usados na aviação como alternativa. Mas não tem jeito, o combustível fóssil ainda domina o negócio. Cara...